Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. É a primeira vez que a gente está se encontrando aqui à distância. Hoje é 22 de março de 2020 e vamos estar continuando aqui o estudo do livro do Bordenave. Tá? Na última aula a gente estava iniciando o capítulo 2, então eu vou fazer o capítulo 2 completo hoje. Tá? Só lembrando, eu vou estar mandando um e-mail para vocês ainda hoje, agendando um horário para a gente fazer uma sessão, uma live, vamos dizer assim, né? Uma sessão, uma videoconferência. Eu arrumei uma ferramenta para fazer uma videoconferência, vou estar passando instruções para vocês. A ideia é que a gente consiga se encontrar no mesmo horário de aula. Obviamente, eu entendo que alguns eventualmente possam ter problemas de conectar a internet fora da escola e a gente vai se comunicando para ver como é que a gente resolve essas coisas aí. A ideia é não deixar a peteca cair e manter o nosso ritmo semanal de encontros, tá? Pelo menos a ideia é fazer um encontro de 1 hora, onde eu vou tirar as dúvidas da disciplina de metodologia de ensino e sociologia da educação, no mesmo horário da nossa aula, às 19 horas do horário do Mato Grosso do Sul, às segundas-feiras. A gente passaria 1 hora tirando algumas dúvidas, além dos vídeos que eu vou estar mandando para vocês. Vou estar publicando toda semana um vídeo de cada uma das disciplinas, tá bom? A ideia é a gente manter o ritmo e manter unido aí, sempre na esperança de estar todo mundo com saúde e estar bem em sua casa, inclusive seus familiares, tá? Então, na última aula, continuando aqui, a gente estava vendo esses casos aqui, né? A gente estava tentando descobrir qual é a ideia de o que é aprender e observem que a gente tinha colocado alguns casos na sala de aula, né? O caso 1, o aluno ele tem um certo domínio teórico, era bem meu caso quando eu era estudante de engenharia, eu lembro disso. E quando eu ia na prática eu tinha alguma dificuldade, mas aí o professor ele observava, corrigia e após algumas tentativas eu me tornava ágil e bom para fazer aquelas coisas. Então eu era um tipo de aluno que eu pegava bem a teoria e na prática eu não tinha muita destreza até pegar a manha. Daí quando eu pegava a manha eu ia embora, tá? O segundo caso é um caso muito comum no Brasil, tá? O exemplo que o autor dá aqui é de um trabalhador analfabeto que vai tentar fazer uma inseminação artificial e de tanto observar os médicos fazendo, os médicos veterinários, ele acaba entendendo, aí vai aprendendo sozinho, tenta aqui, tenta ali, tenta acolá, depois ele aprende e aí ele vai por conta. Isso é muito comum em várias profissões de socorro. Profissões, por exemplo, encanador, eletricista, uma pessoa que faz inseminação artificial. Então, as pessoas eles conseguem aprender por observação e eles têm uma certa coragem, vamos dizer assim, iniciativa e acabam conseguindo se desenvolver naquela coisa. Um terceiro caso, muito comum no nosso curso, né? Um aluno de família simples, né, que consegue entrar na universidade e aí se depara com alguns professores falando difícil, termos que ele não conhecia, ele ia anotando e aí, por esforço, ele ia tentando usar aquelas palavras, errava e aí o pessoal tirava sarro dele, etc., pelo fato dele não estar usando de maneira correta aquelas palavras, mas de alguma maneira aquilo não o abalava e aquilo se tornava um estímulo para ele para estudar cada vez mais e ficar mais entendido naquele assunto. Eu conheço alguns casos assim, um colega meu é muito desse jeito, de formação muito simples e se deparou com termos muito técnicos, ele fez um esforço danado e hoje ele é uma referência no setor. Outro caso é um aluno, ele estuda dois temas, vamos dizer assim, duas teorias sobre o mesmo assunto, tá? E, e na prova ele tende a contrapor uma teoria à outra. Isso é muito comum nas ciências humanas em geral, tá? E é o tipo esse aluno, ele, apesar de ele estar precisando de nota para ser aprovado, ele sente segurança suficiente para encarar essa atividade, tá? Então você percebe que ele é uma pessoa confiante, ele sabe o que ele sabe o que ele precisa fazer, então ele aprende de uma maneira muito específica em relação aos demais. E por último caso que o autor cita, esse aluno é um pouco diferente, ele gosta de assuntos mais abstratos, tá? Então ele lê coisas complexas, resume aquelas coisas, tá? Discute com outras pessoas e por fim ele acaba sendo capaz de reter aquilo na memória porque ele passa a dominar o assunto, tá?
Também é muito comum na área de ciências humanas, né? A gente gosta de temas abstratos e, enfim, a pessoa aprende se submetendo a temas difíceis, estudando, fazendo fichamento, fazendo resumo, conversando com os colegas, discutindo com os professores, e aí ele não precisa mais decorar, porque ele aprendeu. Tá? Então, observe que são 5 maneiras diferentes da gente aprender e pode haver outras matérias. Só dando uma antecipação, na próxima aula, no nosso próximo encontro, eu vou tratar de maneiras um pouquinho mais contemporâneas que têm tratado esse tema. Então, cada um de nós, individualmente, tem uma facilidade para aprender as coisas de uma certa maneira. Por exemplo, um prefere que escreva na lousa, outro prefere mexer na prática. Então, cabe ao professor, de uma certa maneira, capturar como cada aluno aprende e tentar se adaptar a cada uma dessas necessidades, tá? Mas isso só na próxima aula, tá? Bom, o que aprender, tá? Então, primeira coisa, a ideia de aprender é foco no aluno, tá? Ensinar é foco no professor, aprender é foco no aluno. Isso, e aprender se torna menos difícil, prazeroso, eu até pintei em vermelho aí, quando a pessoa tem uma necessidade e um objetivo. Então, esse ponto é fundamental, porque se a gente perceber que os alunos eles não sentem necessidade na nossa disciplina, ou aquela disciplina não faz parte do objetivo de vida deles, a chance deles se desinteressarem pela nossa matéria é muito comum. Tá? Não à toa, se você pegar qualquer disciplina de ensino fundamental, ensino médio, mesmo na universidade, você vai ver que tem um corpo de disciplinas que não nos interessam. Tá? Então, talvez o aluno não goste de matemática, mas gosta de história. Outro não gosta de língua portuguesa, mas gosta de matemática. Então, é muito comum os alunos se aproximarem, se identificarem, gostarem mais de uma disciplina em vez de outra. Tá? Em vez de outra. Então, sendo assim, um dos segredos é a gente tentar colocar nesses alunos uma necessidade, um objetivo, algo que realmente faça eles se entusiasmarem pelaquela matéria, que aquela matéria faça algum sentido para eles, no presente ou no futuro, ou até para interpretar o seu passado. Tá? Então, quando você tem uma necessidade, um objetivo, você se prepara para superar obstáculos. Então, se você lembra aquele caso lá, né? Se aquele aluno ele estava se deparando com termos difíceis, um vocabulário complexo que ele não conhecia, e os alunos e os colegas fazem um bullying com ele, tiram sarro, pô, não é assim que usa essa palavra, etc. Para ele, aquilo é simplesmente um obstáculo que ele vai entender como funciona, ele vai entender como usa aquela palavra e vai trabalhar para aquilo. Tá? Sendo assim, quando a pessoa tem algum objetivo ou necessidade, ele vai tentar. Tá? E quando você tem um objetivo, talvez você tenha uma autocrítica suficiente para constatar o seu sucesso e o seu fracasso. Puxa, eu acho que eu não estou fazendo assim. Olha, putz, eu acho que eu fui bem. Eu acho que fui bem. Obviamente, o professor ele é um cara muito importante nessa hora do feedback. E feedback é praticamente uma ciência. Você pode dar um feedback que motive a pessoa e você pode ser capaz de dar um feedback que destrua a pessoa. Então, feedback é muito importante. Você tem que, por exemplo, nesse momento aí do coronavírus, é muito importante, eu entendo que os líderes em ação, eles ao mesmo tempo, eles têm que passar tranquilidade e ao mesmo tempo ciência do que está acontecendo, para que as pessoas se mantenham tranquilas, porém cientes que têm de fazer determinadas ações para impedir a disseminação do vírus. Dependendo de como você passa essa mesma informação, você pode zelar desleixo das pessoas ou extrema preocupação. Então, dar um feedback correto é algo assim bem complexo, demanda treinamento, demanda uma sensibilidade do professor em ver se aquele feedback estimulou ou não o aluno. Tá? Porque se estimulou, ele vai desistir. Se estimulou, ele vai dar um gás aí para ir adiante. Tá? Quando você quer aprender, você tem uma necessidade de objetivo, você vai repetir. Você vai tentar de novo. Você vai adquirir destreza pela tentativa e o erro. Você tem que encaixar. Mas, pô, tá difícil. Até que esteja um ponto, você começa a encaixar. Se você já pegou algum quebra-cabeças que
tem que mexer com peças na sua mão e no começo é difícil, a partir do momento que você pega a destreza, aquele negócio fica muito fácil. Por exemplo, eu tenho aqui eu tenho aqui na minha mesa de trabalho aqui em casa, o cubo de Kubrick. Eu sei montar o cubo, esse cubo de nove quadradinhos por face, né? Na verdade, eu não sei, eu decorei. Eu treinei minha destreza para fazer as operações e remontar ele. Então, daqui a pouco eu vou desmontar o bicho e daqui a pouco eu monto ele de novo. É mais um passatempo. E eu gosto de fazer isso, na verdade, como eu sempre gosto de treinar a destreza, eu fico anotando o tempo que eu faço para remontar ele. Então, meu recorde, no caso, é por volta de 1 minuto, 50 e poucos segundos, né? Então, eu sempre tento e sei que a minha técnica ela é insuficiente para eu abaixar esse tempo. Tá? Mas como meu objetivo é manter a destreza, eu estou satisfeito com esse tempo. Agora, se eu quisesse baixar para 30 segundos, a técnica que eu uso não dá. Eu precisaria desenvolver outra técnica. Tá? Bom, e obviamente, quando você faz alguma coisa que você gosta e essa coisa está bem feita, o que você espera, basicamente, é um elogio. Tá? Um elogio é de alguém ou uma autossatisfação, algo interno, intrínseco a você, que me deixa feliz. Puxa, eu manjo dessa coisa, eu entendi essa coisa. Eu, na minha carreira de estudante, eu já passei por vários momentos desses. Isso é uma coisa maravilhosa, é a possibilidade de você falar com você mesmo, nossa, eu entendi como isso funciona, tá bom? Então, quando você tem um objetivo, esses passos aqui, ó, eles são a receita para você ter sucesso no processo de aprendizado. Mas o segredo é produzir uma necessidade e um objetivo na pessoa, no aluno. Tá? Então, o que se aprende? Né? Primeiro, a gente aprende várias coisas. Tá? Então, eu coloquei como se faz um nadador, né? Um atleta da natação. Mas, por exemplo, como é que aprende um batedor de falta? Então, se vocês tiverem tempo, pegue aí no YouTube esses dias aí, pegue algum depoimento de algum batedor de falta. Tipo, Marcelinho Carioca, o Neto, o Zico, né? O Roberto Dinamite, pessoas que batiam falta muito bem, e, e cada um deles desenvolveu uma técnica diferente. Tá? Então, esses dias eu estava vendo um vídeo com o Roberto Dinamite, e ele tinha uma técnica que ele falava isso nas entrevistas. E até o Zico, o jogador ex-atleta de futebol, estava entrevistando ele, falou, pô, Roberto, mas como é que você contava esse segredo? Ele falou, cara, para mim sempre dava certo. Ele tinha uma técnica que ele sabia que sempre o goleiro perdia um pouco de atenção. Então ele percebia aquele ponto de atenção do goleiro e chutava naquele momento. É uma técnica dele. Tá? Depois vocês tentem achar esses vídeos aí para ver como é interessante. Cada um desenvolve uma certa maneira de aprender. Tá? Então a gente pode aprender vários objetos de aprendizagem. Um deles é a destreza. É o meu caso do cubo mágico. Que eu tento ficar brincando, ganhando velocidade na solução. Tá? Eu não consigo, vejam aqui essa terceira coisa, eu não consigo compreender alguns movimentos, porque eu não tenho pensamento 3D. O meu pensamento 3D ele não é eficiente. Então eu tenho dificuldade para fazer essas movimentações no espaço. Tá? Outra coisa que eu posso aprender que não tem nada a ver com a compreensão nem com a destreza é o significado. Tá? Por que as coisas acontecem? Tá? Fazer a conexão entre coisas. Tá? Enquanto eu trabalhador, engenheiro, isso eu gostava muito, de correlacionar causas e efeitos. Isso dá um prazer muito grande para quem aprende, porque você começa a compreender, entender, melhor dizendo, que tal coisa é causada por tal coisa. Então, e aí você atuando na causa raiz, como a gente falava, a gente consegue eliminar o efeito, normalmente um efeito prejudicial. Ou ao contrário, atuar na causa para estimular o efeito quando o efeito ele é positivo. Tá? Bom, determinados saberes demandam o conhecimento anterior. Tá? Esse é um ponto-chave. Tá? A matemática é bem comum isso, né? Você não vai partir por equação de segundo grau sem conhecer a equação do primeiro grau. O mesmo é nas ciências humanas. Tá? O nosso conhecimento ele vai crescendo. Eu lembro que na primeira vez que eu li o Durkheim, da divisão do trabalho social, eu não entendi absolutamente nada. Absolutamente nada.
quando ele fala aquela questão do direito restitutivo, nossa, direito repressivo, aquilo para mim não fez nenhum sentido. Passado alguns anos, é uma leitura relativamente simples para mim, tá? E faz todo sentido. E a partir daquele conhecimento, eu consegui evoluir num conhecimento acima daquele. Tá? Em outras palavras, de alguma maneira, nós, professores, a gente precisa, eu pelo menos eu faço isso, a gente tem de ter ciência do que saber que é fundamental para o meu aluno, que vai fazer falta adiante. Então, aquele saber, eu tenho que ter certeza que ele aprendeu, que vai fazer falta adiante. Então, de todo, a gente não consegue ensinar tudo. Então, de tudo que a gente ensina, o que é vital, o que é fundamental. Então, a gente tem que saber isso aí para poder destinar esse conhecimento ao nosso aluno. Tá? Olha que coisa interessante. Aprender é um processo não apenas cognitivo, ele é também emotivo, porque enquanto a gente aprende, a gente fica feliz, a gente fica com raiva, fica frustrado. Eu tenho uma experiência que eu gosto de contar. Eu estava no sexto semestre de engenharia e a disciplina era Eletrônica 2. O nome do professor era o professor Bruno Pavan. Ele deu aula para mim na FEI e estava muito difícil a matéria. Eu havia estudado já uns 2, 3 dias e cheguei a um ponto de encruzilhada, eu não consegui ir para frente. Eu lembro que ele dava aula nas quartas-feiras, a aula dele acabava eu acho que era 7h30 da noite, e depois disso eu tinha que pegar um circular, eu morava em outra cidade, um ônibus intermunicipal, ia andar um monte para chegar em casa, e ele ficava, a aula dele acabava sempre no horário, nunca soltava cedo, e normalmente fazia uma roda de alunos ao redor dele, e eu falei, não, eu vou esperar para ser o último. Daí quando eu fui o último, isso já era umas 15 para as 9, mais ou menos, 20 para as 9, eu cheguei com as minhas dúvidas, expliquei para ele, ele olhou para mim e falou assim, olha, estuda mais um pouco. Fechou as coisas dele e foi embora. Eu lembro que eu fiquei com muita raiva dele naquele dia. Muita raiva. Muita. Eu fui falando sozinho, tá? Raiva do professor. Aí no dia seguinte, eram umas 8 da manhã, eu sentei para estudar e depois de uns 20 minutos de estudo, eu entendi tudo. Tudo. A gente teria uma aula antes da prova ainda. Naquela aula ele fez exercício. Eu entendi todos os exercícios que ele fez. Tá? E na prova, na aula seguinte, eu tirei 9. E isso me deu uma satisfação muito grande. E até hoje eu sou grato a esse professor. Eu não sei se ele é vivo ainda, porque eu nunca vou saber, mas talvez ele tenha percebido que faltava muito pouco para eu aprender por mim mesmo. Isso me daria uma satisfação muito grande. Então, essa é uma experiência que eu guardo para toda a vida e carinho com esse professor que já não sei se está vivo, mas a percepção que aprender é mais do que razão, ela é emoção também, é mais do que cognição, é você ficar triste, quando você vai mal numa prova, você se desanima, quando você conhece uma matéria, você se sente feliz, tá? É a mesma coisa quando um jogador de futebol faz um gol, tá? Aquilo deixa ele feliz ou quando perde um jogo, então o aprender nos traz essas mesmas sensações. Tá? Então, aprender o que é? Primeiro, fixar um novo conhecimento na memória. Puxa vida, gente. É decorar coisa. Eu tenho que aprender. Não sei como, eu tenho que guardar aquilo na memória. Eu critico muito essas escolas de pedagogia que criticam o treino metódico. Tá? Gente, não tem como. Para você ficar bom na matemática, para você ganhar destreza, você tem que repetir aquilo várias vezes. Para você ser um bom guitarrista, começar a fazer seus solos, suas jams com os outros músicos, você tem que ficar muito tempo treinando aqueles movimentos. Se você está na guitarra, você vai ficar treinando a pentatônica muitas vezes, para depois você começar a escapar um pouco dela. Ou seja, aquilo fixado na sua memória, ele pode te dar outras possibilidades e não apenas alguma coisa que fica guardada lá. Então você tem que desenvolver uma técnica capaz para
fixar o conhecimento na memória. Então, aprender implica em você guardar alguma coisa na memória. Tá? Aprender implica em melhor operação mental. Então, para quem tiver paciência aí, depois procurando no YouTube os jogos de xadrez do Magnus Carlsen. Magnus Carlsen é um prodígio do xadrez, um dos maiores da história, talvez o maior da história. É um atleta que com 13 anos de idade ele conseguiu empatar uma partida com Garry Kasparov, que é talvez um dos maiores da história. E a capacidade que ele tem em enxergar as coisas no espaço é um negócio fantástico. Então veja como os jogadores de xadrez atuam. Então eles têm uma operação mental enorme. A operação motora deles é muito simples, é mover uma pecinha daqui para lá. Mas a operação mental deles é grandiosa. Tá? Então quando você aprende, você melhora a sua operação mental. Tinha um ditado que falava assim, né? Xadrez, quanto mais você aprende xadrez, melhor você aprende, você melhor se torna um jogador de xadrez. É como se o xadrez fosse só para o xadrez mesmo. Mas, gente, ele está mexendo com operações mentais complexas que ampliam em outros aspectos o seu aprendizado, o seu saber. Confiança na capacidade de aprender. Então, isso é um negócio fantástico. Se você tiver medo, você não vai aprender. Imagina um cirurgião, se ele tiver medo de abrir um paciente, a cirurgia não vai dar certo. Tá? Ele tem que ter respeito pela situação, mas ele tem que ter confiança, porque sabendo que ele tem um ferramental que na hora vai dar uma possibilidade de ele criar uma solução. Ele vai aprender implica na capacidade de aprender. Ou seja, quando eu aprendo, mais eu aprendo. Então, se você estiver diante de uma dificuldade, você é capaz de produzir, você é capaz de aprender, conseguir soluções para resolver aquele seu problema. Tá? Isso é muito comum em ciências em que você precisa resolver algum problema. Tá? Pode ser na área de manutenção industrial, pode ser na área de medicina, pode ser na área de enfermagem. Puxa, faltou um material, como é que eu faço? Como é que eu saio dessa situação? Então, você aprender implica você ter confiança na sua capacidade de aprender. Se você tiver medo, você tem que ter respeito, mas se você tiver medo, isso vai prejudicar a sua aprendizagem. Controle das emoções durante a aprendizagem. Nossa, já pensou seu xingo, o professor Bruno, quando ele falou para estudar mais? Não, eu tenho que ter controle da emoção, tá? Porque é um processo, o processo ele é longo, né? Se eu tiver uma confusão aqui no começo, puxa, no final, talvez complique o processo, o sistema como um todo, né? Então, a gente tem que se controlar, fazer uma autocrítica, coisa do tipo. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa ensinar para os alunos, tá? Olha, aprender é integrar a pessoa por inteiro, tá? Não é só quantitativo, mas é também qualitativo, tá? Isso implica em intelecto, afetividade, sistema físico, né? Então, para aprender a estudar, eu tenho que ter até a posição correta para não doer as costas, esse tipo de tema, mesmo que seja para aprender uma coisa muito abstrata, muito na esfera das ciências humanas, né? Então, não se aprende só em quantidade, mas o como, a qualidade das coisas que eu aprendo. Tá? Vamos começar a falar um pouquinho agora dos pensadores a respeito do processo de aprendizagem. Vamos começar com Jean Piaget. Bom, Jean Piaget. Bom, como a gente sabe, o Jean Piaget era um biólogo suíço. E como cada um de nós carrega alguma profissão básica, a dele era a biologia. Então, de alguma maneira, ele vai trazer essas ideias da biologia para a educação. Basicamente, a questão do cérebro, né? A questão biológica. Né? Então, os processos pedagógicos de Piaget, muitos relacionam essas questões relacionadas à biologia. Tá? Então, basicamente, para Piaget, a aprendizagem se baseada no pensamento. E o pensamento é como a nossa inteligência ela se manifesta. A ideia da teoria é compreender como essa inteligência ela é construída. Essa é a busca de Piaget em sua teoria. Então, para ele,
essa inteligência está aqui dentro, ela está no cérebro, tá? E, portanto, a inteligência seria um fenômeno biológico. Como a gente sabe que o nosso cérebro, no nascimento, ele ainda está em processo de desenvolvimento, na medida que o cérebro vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo também a nossa inteligência. Então, a consequência de você entender que a inteligência é um fenômeno biológico relacionado ao cérebro é do fato que a inteligência ela vai se desenvolvendo no tempo. Então, existe um tempo certo para aprender as coisas. E uma coisa interessante da teoria dele, né, basicamente, é que a nossa inteligência, né, ela desenvolve a estrutura. Na verdade, a gente vai pensar que a inteligência, nós vamos construindo a nossa inteligência é algo crescente e a nossa aprendizagem ela vai sendo construída na medida que o nosso cérebro ele vai se desenvolvendo biologicamente. Quando eu falar daqui a pouco sobre as etapas de aprendizagem, isso vai ficar mais evidente, tá? E uma coisa interessante também, dada essa herança biológica da teoria de Piaget, essa construção está muito relacionada à nossa necessidade de sobrevivência e, portanto de adaptação. Então tem um CQ da teoria da seleção natural, né, da questão do desenvolvimento de adaptação. Tá? A ideia de você estar o mais bem adaptado é o que melhor se dá no ambiente. Bom, continuando com o Jean Piaget, então é isso que eu estava tentando explicar, né? Quando a gente pensa na ideia de construção, essa construção está muito relacionada à nossa necessidade de sobrevivência. Então, a aprendizagem é basicamente para eu dar conta daquele problema naquele momento. Então, na medida que eu vou aprendendo, eu vou construindo e vou construindo e vou construindo o meu processo de aprendizagem. Olha que interessante. De novo, a questão da transformação, né? Transformação relacionada à adaptação. Então, a minha mente, ela assimila o ambiente, ela se acomoda e ela se acomoda no sentido de vai se adaptando, vai se construindo, vai aprendendo. E como eu havia falado no começo, né, como a questão é biológica, né, está aqui dentro, e como esse cérebro ele vai se desenvolvendo no tempo, a inteligência ela vai se desenvolvendo no tempo e nós vamos ter tempos certos para aprender as coisas. Isso tem consequências muito importantes para a gente que vai dar aula no ensino médio ou mesmo na universidade. Muitas vezes a gente recebe alguns alunos e a gente, puxa, eles não estão no nível adequado. Então, não adianta se estressar por isso. Esses alunos eles perderam a oportunidade de aprender na etapa correta. Então, nós vamos ter que fazer um esforço adicional para corrigir esse problema. Tá? Então, eu vou sumarizar rapidamente aqui. Basicamente, o Piaget divide o processo de aprendizagem nessas 6 etapas que eu mais ou menos resumi aqui. Então, de 0 a 2 anos, a criança desenvolve o que o Piaget chama de sensório motor. Por quê? Está relacionado aos sentidos, né? Está relacionado a movimentos, né? Então, o que a gente aprende? A gente aprende a chupar, a succionar, a agarrar as coisas, a chorar, a segurar, enfim. É um controle básico do corpo. É o que o nosso cérebro consegue fazer naquela etapa da nossa vida. De 1,5 a 5 anos, mais ou menos, por que daqui é de 0 a 2, daqui começa 1,5? É porque isso não é exato, não é assim, vai do 0 a 2. Para algumas pessoas, esse desenvolvimento, eles pulam para a etapa seguinte um pouco antes de 2 anos. Outro, talvez um pouco acima de 2 anos. Então, às vezes, há certas, como eu diria, intersecções entre essas idades. Então, é mais ou menos para ter uma noção da faixa de idade, né? Então, de 0 a 2 anos, a etapa sensório-motor, tá? Ou seja, os nossos sentidos, né? Tatos, visão, audição, e mão, pegar, chorar, chupar, morder, enfim. De 1,5, segundo Piaget, a gente começa a desenvolver o pensamento simbólico, tá? E a gente começa, nessa idade,
a ter uma noção de tempo e espaço. Tá? E a gente faz muitas imitações, né? A ideia de role-playing, imitar papéis, né? Desempenhar papéis, imitar o papai, imitar a mamãe, imitar, enfim, a professora na escola. Então, isso faz parte desse desenvolvimento do pensamento simbólico. Tá? Na idade de 4 a 8 anos, a gente começa a enxergar melhor o ambiente, né? Melhorar um pouco as nossas relações. De 7 a 12 anos, mais ou menos, né? Entre 7 e 12 anos, mais ou menos, começa a surgir um pensamento operatório e um raciocínio mais elaborado. Então, se a gente pensar no ensino da matemática, a gente percebe que ele é bem crescente. Determinadas operações nós vamos aprendendo mais adiante na nossa vida. Quando a gente é mais criancinha, o nosso cérebro não está preparado para aprender aquilo. Tá? Dos 9 aos 12 anos, mais ou menos, tá vendo? Esse período aqui, eles se interpõem, né? Então a gente começa a fazer umas operações mais complexas e começamos a ter um pensamento abstrato. Tá? E aí, dos 11 anos mais ou menos e o período da adolescência, a gente começa a trabalhar o raciocínio hipotético dedutivo. Tá? Então, ainda que dependente de estímulo ambiental, ou seja, a gente começa a pensar em coisas não tão materiais, mas ainda que alimentadas por causas do nosso redor, do ambiente. Então, o que acontece? De posse disso, os pedagogos, em tese, eles trabalham com, com técnicas capazes de ensinar crianças nessa etapa aqui. Pensa no caso de vocês, em que vão dar aula no ensino médio, vocês vão estar pegando essa faixa de alunos aqui, de 11 anos até a adolescência, e até adultos já. Então, é uma oportunidade de nós treinarmos o pensamento, o raciocínio hipotético dedutivo, relacionar causas e efeitos. Né? Isso nas ciências humanas é bem possível. A gente pode estudar questão política, questões sociais mais complexas, a partir do raciocínio hipotético dedutivo. A gente pode expor os alunos a essas situações. Tá? Bom, uma coisa interessante na teoria do pensamento de Jean Piaget, que ele trata também de como nós passamos a nos comportar em relação ao grupo, a outras pessoas. E olha que interessante. Piaget observa que inicialmente a gente brinca sozinho, depois com as demais crianças que nós gostamos e por fim o brinquedo cooperativo. Então quem gostava de jogar futebol quando era criança vai se lembrar que algumas crianças eles possuíam a bola, mas eles tinham dó de levar a bola para brincar com os amigos. Isso é um sintoma que a criança, ou ela está nessa etapa de brincar sozinha, ou brincar só com quem gosta. Só após esse desenvolvimento do comportamento associativo é que a criança entende que o brinquedo é cooperativo, ou seja, ela não vai ter pena de pegar a sua bola e levar para o campinho e jogar, mesmo sob o risco dela furar. Então, Piaget percebeu que o comportamento associativo ele passa por processos em que lentamente ele vai crescendo. Inicialmente eu brinco sozinho, tá? Depois só com as pessoas mais chegadas e por fim o brinquedo colaborativo. Quando a gente vai jogar futebol, vôlei, qualquer brincadeira em grupo, a gente não brinca só com as pessoas que a gente gosta, a gente brinca com quem tem para brincar. Tá? Então isso faz parte do desenvolvimento humano, segundo Jean Piaget. Agora, ainda pensando com a questão do que é aprender, vamos pensar no Skinner. Tá? Então, Skinner, sempre quando a gente pensar no Skinner, vem a ideia de estímulo-resposta, tá? E esforço-recompensa. O que significa isso? É a ideia do ratinho. Então, aqueles ratinhos de laboratório, a gente sabe, eles aprendem, né? Que se eles apertarem o botão na sequência certa, vai abrir uma caixinha e eles vão pegar comida. Porque eles aprendem reagindo a determinados estímulos. E é assim que funciona a teoria do Skinner. Ela é muito, assim, ela gera um certo mal-estar nas pessoas de humanas, né? Porque afinal de contas eles nos tratam mais ou menos como se fosse pequenos animaizinhos, né? Animaizinhos de laboratório, mas há técnicas que ensinam as pessoas a usar essa teoria.
Então, basicamente, como a gente resume a ideia do Skinner? Recompensa ou reforço. Tá? Então, toda ação que produz satisfação tende a ser repetida e aprendida. Puxa, se você fez alguma coisa e dá satisfação, você recebe um elogio, alguma coisa positiva, você tende a repetir aquele comportamento. Os reforços primários, ou seja, aquilo que ele estimula de maneira primária, satisfazem necessidades básicas. Alimentação, sexo, enfim, coisas do tipo assim. E os reforços, além dessas questões básicas, são chamados de reforços secundários ou condicionados, e eles são obtidos a partir de estímulos que reforçam a ação dos indivíduos. É o caso do ratinho. Se toda vez ele aprender que aperta 2, 3 botões e ganha um pouquinho de comida, ele vai apertar sempre 2, 3 botões, porque ele vai estar condicionado a obedecer aquele... vai estar condicionado em executar aquela ação para receber aquela recompensa. Então, a recompensa final faz ele decorar, enfim, fazer alguns processos, cujo resultado final é atender alguma necessidade dele, básica. Tá? Então, eu vou resumir aqui as ideias do Skinner aqui. Opa. Então, qual é a técnica do Skinner? Especificar o comportamento final desejado. Espere que o ratinho abra a caixinha e pegue aperte os botões e pegue seu prêmio lá. Identificar a sequência de movimentos. Olha, para ele conseguir aquilo ali, ele tem que apertar o botão A, depois o botão B. Para que ele tenha estímulo para fazer aquilo, você tem que privar ele daquilo que ele precisa. No caso do ratinho, da alimentação, da água. Daí, feito isso, o passo seguinte é você condicionar a execução a um estímulo substituto. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma das coisas que me intrigava muito quando era criança era como é que ensinava nos circos o urso a dançar. E aí, depois de algum tempo, o pessoal me explicou que o que a gente via no circo era o som, quando o som aparecia, o urso começava a dançar. Me explicaram, não sei se é verdadeiro, que para o urso aprender que com a música ele tinha de começar a dançar, colocava o ursinho em cima de uma chapa e ia aumentando aquela temperatura. Quando a chapa estava muito quente, ele começava a tirar um pé e colocar o outro para não queimar o pé. E nesse momento o pessoal colocava a música. Então o que acontecia? Com o passar do tempo, a música ela se tornava um estímulo substituto do calor que fazia ele levantar. Então na hora que começava a tocar música, o ursinho já começava a mexer os pés e a gente pensava que ele estava dançando. Mas na verdade ele estava só condicionado a se proteger do calor nas suas patas. Tá? E aí você reforça na teoria do Skinner, é sinônimo de dar recompensa. Então você dá recompensa em quem fez a coisa bem feita. No caso, dá comida para ele, ou enfim. Interessante, né? A técnica de Skinner não serve apenas para aprendizagem motora. Nós estamos pensando no ratinho, nós estamos pensando no urso. Mas você pode usar o reforço para estimular as pessoas, reforço positivo, para estimular elas a estudarem mais. Olha, é muito comum, eu vejo isso, o professor, palestrantes, eles distribuem um bombom no final, se alguém responder determinada pergunta. Olha, isso é basicamente a teoria do Skinner na prática, né? Você condiciona as pessoas, né? Na medida que você vai adestrando-as por meio daquela premiação que seria o bombonzinho. Agora vamos falar sobre o Gagne, tá? O Gagne, ele percebe que há mais de uma maneira de você promover o ensino-aprendizagem, tá? Não existe uma única maneira. Vamos direto na prática aqui, ó. Então, Gagne, ele aponta que ao menos 4 maneiras de você aprender coisas. Uma é a aprendizagem de signos. Então, por exemplo,
a gente aprende a fazer associações que explicam determinados eventos. Então, por exemplo, a partir do momento que eu aprendo que quando o céu está escuro é sinônimo de chuva, chuva forte, é a ideia de aprendizagem por signo. Tá? Uma coisa substitui outra. Então, por exemplo, um sinal de trânsito, a luz vermelha, ela substitui, por exemplo, uma barreira física. Olha, quando o farol está vermelho, você não pode continuar andando com o carro. Então, essa é uma etapa de aprendizagem, aprender por signo. Tá? Outra etapa é a etapa estímulo-resposta. Tá? Então, quando o pessoal ensina o cãozinho, o cachorrinho, a cachorrinha a aprender a dar pata, observação, a teoria de Guérin diz que não é algo assim, ele vai levantar a pata de qualquer jeito. Ele tem que ter uma sequência de movimentos para ele aprender a fazer aquilo. Então, não é uma coisa tão simples. Tá? Terceira forma de aprendizagem é a ideia de aprendizagem em cadeia. O que seria isso? É quando você precisa desenvolver uma série de procedimentos para conseguir entregar o seu produto. Esses dias eu estava quebrou meu forno de micro-ondas, ele não abria mais a tampa. E quando ele quebrou, ele estava com a comida quente lá dentro. Então não tinha jeito, tive de tirar ele da tomada, tive de abrir a tampa, tive de desmontar e descobrir como é que tirava lá. Ora, na hora de fechar o forno para levar nas ciências técnicas, foi complicado, porque eu não tinha descoberto, tinha um monte de pegadinhas de como você montava o forno de micro-ondas. Aí, depois de observar muito, eu percebi que tinha uma sequência correta de operações. Era uma coisa em cadeia, eu tinha que encaixar primeiro aqui, depois ali, depois acolá. Até entender, demorou um tempo, mas depois que você aprende aquela sequência, ela é feita de maneira fácil. Um exemplo que o autor dá é de como dar um laço no sapato. Então, basicamente a mesma coisa. Tem várias maneiras de dar o laço no sapato. Então, você primeiro faz uma coisa, depois faz a coisa, depois faz outra coisa, e por aí vai. E, por fim, o que ele chama de associações verbais. Um movimento, eu diria, mnemônico, né, de você poder fazer comparações para chegar numa resposta totalmente diferente. Então, por exemplo, imagine que você precisasse aprender a palavra fósforo no idioma francês. Então, ele fala que fósforo em francês é allumette, não sei como é que se fala. Então, por associação, quando você vê o fósforo aceso, você pensa em iluminação. Iluminação, aqui eu separei o lume vermelho. E do lume, você vai no allumette. Então, você faz uma associação. Puxa, quando você vê o fósforo, como é que é fósforo mesmo? Ele é aceso e ilumete. E assim você faz as coisas. Havia um político importante em São Paulo, ele é vivo ainda, ele era o rei de decorás. Decorás, o nome das pessoas. E ele sabia o nome de centenas de pessoas. E perguntaram para ele, e falava que ele usava o método mnemônico. Ele fazia algumas comparações de forma que ele não conseguia mais esquecer o nome daquela pessoa. É uma espécie de associação verbal. Tá? Bom, pense, o que a gente consegue sumarizar de todo esse bate-papo que a gente fez aqui? Ó? Primeira coisa, em geral, tá? Quando a gente pensa em aprendizagem, o foco da atenção é no aluno, então não é no professor, é em quem aprende. E aí, quando nós vamos falar em ensinar, nós vamos falar mais em professores. Segunda coisa, nós, professores, a gente seria apenas um mero orientador e facilitador dos alunos. Simplesmente a gente daria o estímulo correto, as correções de direção, para que o aluno ele pudesse se corrigir, a gente daria a motivação necessária, a gente criaria necessidades e objetivos para que estimulasse esse aluno para ter vontade de aprender. Segundo Piaget, o que motiva é o problema. Tá? Então, se a gente tem um problema, nós vamos ter motivação suficiente para resolver aquela questão. Tá? Segunda coisa, a inteligência ela é um crescendo, ela é construída passo a passo na medida que você recebe desafios ou é devidamente estimulado. Então, o que eu guardo desse aprendizado do Piaget foi o que eu comentei agora alguns minutos atrás,
Eu até coloquei aqui com essas palavras aqui, ó. Calma com os alunos atrasados, pois o problema ocorreu no passado, nas circunstâncias culturais de sua existência. Então, puxa vida, o que resta para nós é o esforço de tentar corrigir esse problema. Mas nós não temos culpa disso. Nós que pelo menos vamos dar aula no ensino médio, ou nas séries finais do ensino fundamental. Tá? E, obviamente, trabalhar com diálogo e dinâmica entre grupos. Continuando, de Skinner, foco é recompensa. Recompensa é reforço, né? O reforço é recompensa, a mesma coisa. Então, o Skinner, a teoria do Skinner, ela tem essa malvadeza, vamos dizer assim, de focar no resultado. Eu não acho tão errado, mas que ela pode ser muito instrumental. Mas às vezes você precisa, se você vai ser um músico, se você vai ser um atleta, ora, se você não tiver aquele resultado, você não terá obtido êxito. Então, se esse método ele pode ser, se essa teoria ela pode ser exagerada para alguns campos, para outros ela está presente. Então, o foco é sempre o resultado e, portanto, sempre de olho na performance, no desempenho das pessoas durante aquele processo de aprendizagem. Tá? Então, o desafio é sempre atingir o desejado. Tá? O problema é que tende a estimular o individualismo. Eu quero ser melhor que os demais. Entretanto, se bem utilizado, ele pode ser utilizado para atividades em grupo. Então, apesar de nós sermos individualistas, né, você pode, por meio da teoria do Skinner, desenvolver um comportamento de grupo como se fosse um time. O nosso time enfrentando o adversário, a outra classe, ou outro competidor. Então, isso é muito comum nas atividades esportivas. Toda atividade que tem uma competição, a teoria de Skinner ela é sempre lembrada. Lembrando que ela favorece o individualismo, porém ela pode ser utilizada para desenvolver atividades em grupo, atividades cooperativas, em que o resultado final beneficia todo mundo. Agora, o ganhê, a ideia do ganhê é que cada assunto demanda uma estratégia diferente. Tá? Então, nós vamos estar, lembra que eu falei, nós vamos estar comentando algumas formas específicas de aprender, eu vou estar comentando isso na próxima aula. Então, primeira coisa, alunos são diferentes, então demandam estratégias diferentes. A gente precisa, isso é fundamental, os assuntos, eles têm de estar, de certa maneira, conectados, tem que ter uma sequência lógica. Eu lembro quando eu estava no cursinho, eu tinha aula de trigonometria e eu não conseguia entender a aula de trigonometria, porque para mim, eu lembro disso até hoje, o professor ele não contava o que ele ia fazer naquela aula. Então ele já começava a falar sem contar o final da história. Então, determinadas disciplinas você pode até construir uma ideia e no final dar o sentido. Mas para muitas outras, você tem que deixar evidente para o aluno onde você está, onde você vai chegar e qual vai ser o caminho que você vai trilhar, para que as etapas façam sentido na cabeça dos alunos. Tá? Aprender é diferente do que ensinar. Ensinar é eu, professor, aprender sou eu enquanto aluno. Tá? Beleza. Então, deu quase mais ou menos uma hora de bate-papo aí. Na aula a gente tem mais interrupções, porque vocês levantam as mãos, etc. A gente acaba não dando uma puxada tão forte. E em função das perguntas que vocês fazem, surgem outros exemplos. Então o tempo tende a ser um pouco menor aqui. Então qual é a ideia? A ideia é que vocês assistam esse vídeo, deem uma lida no material, né? O livro. Eu não talvez eu esteja com o livro aqui, se vocês não tiverem com ele, talvez eu consiga alguma cópia, alguma coisa assim. Mas de qualquer maneira, leiam esse material, anotem perguntas e eu vou estar agendando com vocês uma videoconferência no horário da aula. Eu já vou estar mandando, assim que eu informar para vocês sobre esse vídeo, eu vou estar mandando essa convocação. Vou estar passando algumas instruções como a gente consegue entrar na videoconferência. A primeira que eu farei será com vocês, então pode ser que a gente tenha algum problema técnico, enfim,
mas nada que a gente não consiga consertar. Se você tiver dificuldade de acesso à internet, anote suas dúvidas, manda para algum colega, a gente tenta explicar isso lá, ou se não conseguir, me retorna por e-mail, tá bom? Um grande abraço e saúde para vocês aí, tá bom? Até mais.